Eu queria conversar um pouco hoje sobre os novos sinais de anomalia, de completa anormalidade no quadro político brasileiro. A gente viu as cenas insólitas de um senador da República comandando uma retroescavadeira para tentar desalojar um bando de militares amotinados no interior do Ceará. O senador levou um tiro de um desses policiais que agiam como milicianos. E aí muita gente se perguntou, que loucura, dos dois lados, os dois lados estavam errados. Eu gostaria de refletir um pouco sobre essa atitude do senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, e se é verdade que os dois lados agiram de forma equivocada, ou o que essa atitude pode nos trazer e pode nos ajudar na hora de analisar o quadro político brasileiro. Vamos lá, então. Sobral, no interior do Ceará, vivia nos últimos dias um clima de terror, bandos utilizando carros da polícia militar, bandos de policiais que agiam como se fossem milicianos, realmente, aterrorizaram as pessoas no centro de Sobral, mandando que o comércio baixasse as portas. Parecia um clima de terror, realmente, na cidade. O senador Cid Gomes, que é de Sobral, né, a família toda é de Sobral, gravou um vídeo avisando que estava indo para Sobral e que ia enfrentar aquela situação. Disse que, como governador, que ele já havia sido no passado, não poderia fazer isso, que ele entendia, o governador tinha que agir de maneira institucional, mas que ele, como cidadão, iria enfrentar aquele motim, aquela baderna promovida por esses milicianos na polícia do Ceará. Quem devia dar segurança para o povo está promovendo a insegurança, promovendo a desordem, e eu não consigo me conformar com isso. Mas eu, como cidadão, estou saindo agora para Sobral, que é a minha terra, onde eu estou vendo as cenas deploráveis, e quero pedir a cada irmão, cada irmã sobralense do bem, que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar no aeroporto. Eu estarei chegando às 16 horas e vamos definir coletivamente uma estratégia para dar paz para a cidade de Sobral. A sequência de vídeos é muito interessante. Primeiro esse que ele grava antes de tomar o avião. Depois, Cid Gomes é recebido pelos apoiadores, portanto não tomou uma atitude totalmente individual, é uma liderança importante, se cerca dos seus apoiadores ali no aeroporto de Sobral, caminha até o quartel onde estavam esses milicianos, esses policiais amotinados, encapuzados, que ameaçavam a população, e então tenta dialogar com essas pessoas, fica ali na divisa, na entrada do quartel, e diz que eles tinham 5 minutos para se retirar daquele motim, para se retirar do quartel. Inclusive leva um soco naquela hora, ele estava com o megafone na mão, leva um soco. É ilegal! Vocês têm 5 minutos para sair daqui em paz. 5 minutos! Nenhum a mais! Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa! Me solte! Na sequência, Cid Gomes se coloca sobre uma retroescavadeira e vai em direção ao portão do quartel e leva 2 tiros. Um na clavícula e o outro que perfurou o pulmão. Podia ter custado a vida de Cid Gomes esse ato. Muita gente entendeu como um ato amalucado. Eu vi algumas pessoas, inclusive, no campo mais de esquerda, dizendo que foi um completo equívoco, que foi uma atitude individual, foi uma atitude impensada. A gente pode, talvez, entender como um gesto um pouco amalucado, mas a verdade é que estamos diante de loucos no comando do Brasil, de milicianos malucos que estão no poder e que passam o exemplo de que a forma de agir é a força e o motim e a violência. Diante dessas atitudes e dessa política da loucura, que é comandada por Jair Bolsonaro e pela família dele, qual é a forma de agir? Pela normalidade, ele está ganhando de lavada. Outro dia eu disse aqui que o deputado Glauber Braga indicava um caminho ao se dirigir a Sérgio Moro como juiz ladrão ou como capanga de milicianos. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Porque o senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente. Ao tomar essa atitude que às vezes parece um pouco amalucada, um pouco intransigente, radical,
nas palavras, tira do esquadro o outro lado, os milicianos, os bolsonaristas que estão acostumados com a normalidade. Eles acham que estão acostumados que o lado de cá age dentro da normalidade e da perfeita calma. Quando a atitude é diferente, os bolsonaristas ficam meio perdidos. Vamos reparar que, enquanto Cid Gomes estava sendo atendido no hospital, Eduardo Bolsonaro lança uma mensagem dizendo que tinha sido um ato insensato de Cid Gomes avançar sobre os policiais militares. Insensato. A família Bolsonaro pode falar de insensatez aonde? Não pode falar. Veio então a tréplica de Ciro Gomes. Deputado, vocês vão ter que nos matar, porque não vamos permitir que no Ceará se implante o governo dos milicianos, como os canalhas da sua família, da família Bolsonaro, permitiram que acontecesse no Rio de Janeiro. A gente pode discutir se Cid Gomes errou na dose, não precisava ter usado a retroescavadeira, podia ter agido de uma forma mais moderada, etc. Mas o fato é que esse tipo de atitude faz com que o lado dos bolsonaristas perceba que existe algum tipo de resistência e muitas vezes se perdem na maneira de lidar com essas atitudes. Bom, por que eu acho que foi importante esse enfrentamento adotado pela família Gomes, né? Cid e Ciro Gomes, principalmente Cid Gomes, que quase pagou com a vida? Foi importante, em primeiro lugar, porque conseguiu desmontar um levante miliciano que estava começando a se alastrar pelo Ceará e que podia depois se espalhar por outros estados do Nordeste. Eu acho que isso não é à toa que esteja surgindo no Nordeste, que é justamente onde as forças de esquerda, de centro-esquerda, são mais fortes. PT, PDT, PSB, etc. Então, em primeiro lugar, conseguiu desmontar esse levante miliciano no Ceará. E, em segundo lugar, trouxe para o debate de uma forma muito clara, muito didática, esse tema que é muito desgastante para o governo Bolsonaro, para a família Bolsonaro, que é o tema das milícias. Não é à toa que essa semana também o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né, ministro da Justiça, chamado pelo Glauber Braga de capanga dos milicianos, usou o cargo de ministro para pedir à Polícia Federal que ouvisse Lula. Ele usou a Lei de Segurança Nacional, que não era utilizada desde a ditadura militar, para convocar o Lula, para que o Lula explicasse uma declaração. Qual declaração? O Lula, ao sair da cadeia, disse que Bolsonaro deveria governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro. Ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Essa frase, o Moro pediu que a Polícia Federal interrogasse o Lula. Claro, intuito autoritário, de intimidação, mas passou recibo. Mostrou que a questão dos milicianos incomoda demais. E entendeu que poderia atacar a honra do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente se perguntou qual honra Lula poderia ter atacado. Bom, esses fatos vão mostrando que esse é um ponto fraco. E é um ponto fraco porque a família Bolsonaro tem ligações históricas com os milicianos. Flávio empregava no seu gabinete a mãe e a esposa desse Adriano Nóbrega, que acabou de morrer lá na Bahia. Eles estão enrolados, muito próximos dessa estrutura das milícias, especialmente no Rio de Janeiro. Então isso provoca um desgaste muito grande para eles. Por isso que é importante ter essa postura, né? E é por isso que a família Bolsonaro precisa ter medo. Eles precisam saber que se eles estão dispostos a essa política da loucura, entre aspas, né? Porque é uma loucura que tem método, é uma maneira estudada de agir politicamente, mas se eles estão dispostos à loucura, do outro lado tem gente disposta à loucura ao cubo, e isso desnorteia um pouco os Bolsonaro quando eles enfrentam a oposição com essa firmeza, a oposição mostrando essa firmeza e essa maneira de atuar, como o Glauber Braga mostrou outro dia no Congresso Nacional, como a família Gomes fez em Sobral, com essa atitude de Cid Gomes, que quase custou a vida dele. Bom, isso é importante de ser feito, está provocando desgaste, isso é muito fácil do povo entender, significa a aliança dos Bolsonaro com o submundo, com o banditismo. É fácil das pessoas entenderem. É claro que eles vão ter sempre do lado deles uma grande massa de policiais, de
famílias de policiais, de gente que compra o discurso da violência e que quer que isso se imponha realmente no Brasil como uma política. Mas também vão se desgastando setores mais moderados, até conservadores, que não estão dispostos a ir tão longe no apoio de um governo desse tipo. Se a gente somar esse desgaste por essa questão dos milicianos, e vai aparecer mais coisa aí, nessa história do Adriano Nóbrega, que foi morto. Se a gente somar isso com o desgaste econômico, com a ruína econômica provocada pela política de Paulo Guedes, um momento muito turbulento para o governo Bolsonaro. Paulo Guedes ameaçou renunciar essa semana. Os empresários estão desconfiados. As previsões de crescimento do PIB já começam a cair de novo. As pessoas estão vendo que subemprego, desemprego, miséria, fome, nada disso vai fazer bem para a economia brasileira. Isso vai entrar em colapso. Bolsonaro já percebeu isso. Chamou o Paulo Guedes, deu até o meio do ano para dar resultado à política econômica. Senão vai trocar o Paulo Guedes. E não é à toa que o Bolsonaro, percebendo a turbulência e percebendo que vai ser emparedado por essa questão das milícias e das fake news, se cercou de militares. Não sabemos se chantageado pelos militares, que podem já saber de coisas que nós ainda não sabemos, ou se numa articulação com os militares, porque vai precisar de apoio militar realmente para sobreviver aos solavancos que nós vamos ver no Brasil nos próximos dias. Já começamos a ver, isso deve se aprofundar. Por isso que é importante tratar esse governo da maneira como ele merece ser tratado. Tem que ser chamado pelo nome. É um governo com parceria e com proximidade com as milícias, um governo perigoso para o Brasil, um governo antidemocrático. É assim que ele deve ser tratado e um governo que faz mal para a economia brasileira. É assim que nós devemos tratar e esses últimos episódios mostram que há um caminho. Se nós estamos fora da normalidade, é preciso às vezes também agir fora do que nós consideraríamos uma maneira mais formal de atuação, e foi isso que fez o Cid Gomes no Ceará, nesse episódio incrível, terrível, que vai passar para a história do Brasil. Um senador da República leva um tiro tentando desalojar milicianos de um quartel durante um motim, um levante miliciano, o que diz muito sobre o governo que nós temos hoje no Brasil. É isso, obrigado.